Existe uma verdade que quase nenhum homem aceita. A frase dela pode mentir, mas o corpo dela quase nunca mente. Ela pode dizer, tá tudo bem, relaxa, depois a gente vê, e ainda assim o corpo estar entregando a resposta real em silêncio. No olhar que não sustenta, na distância que aumenta, no tronco que vira para longe, no sorriso que não acompanha o rosto. E é exatamente aí que a maioria se perde, porque escuta palavras e ignora padrões. Maquiavel já apontava esse princípio. As pessoas julgam mais pelo que veem do que pelo que tocam. Aparência e comportamento comandam a percepção. Então hoje eu vou te mostrar, de forma clara e prática, os sinais que ninguém te ensinou a ler. Olhar, postura, proximidade, toques sem querer e direção do corpo, para você parar de se iludir, parar de correr atrás de migalhas e enxergar em poucos segundos se existe interesse de verdade, ou só educação. Antes de você tentar entender o que ela sente, você precisa entender uma regra dura do mundo real. As pessoas não reagem ao que você é, elas reagem ao que você aparenta, ao que você transmite e ao que elas percebem. E é exatamente por isso que Maquiavel continua atual. Ele já tinha sacado que a percepção vem antes da verdade, e que na prática, o que é visto pesa mais do que o que é explicado. Na atração, isso fica ainda mais evidente, porque a atração não nasce de discursos perfeitos, ela nasce de sinais. Ritmo, confiança, presença, calma, distância, olhar. E do outro lado também é assim. Muitas vezes a mulher pode falar de um jeito correto, educado, até gentil, mas o corpo dela está contando outra história. E aqui entra a virada de chave que separa o homem que se valoriza do homem que se ilude. Primeiro, palavra é filtro, corpo é vazamento. A fala passa por educação, medo de conflito, conveniência, humor do momento. O corpo, não. O corpo vaza a intenção, vaza conforto, vaza resistência. É por isso que você não deve ficar preso no que ela diz. Você deve observar o que ela repete. Segundo, você não lê um gesto, você lê um padrão. Um sorriso isolado não significa nada. Um olhar isolado não significa nada. Mas quando você vê repetição, olhar que volta, corpo que aproxima, postura que abre, toque que acontece mais de uma vez, aí você não está mais imaginando, você está lendo um comportamento. E sabe qual é o problema? O homem ansioso se apaixona por sinais pequenos. Ele pega um detalhe e transforma em certeza. Ele cria história na cabeça. Ele começa a agir como se já tivesse algo. E isso mata o respeito. O homem que enxerga faz o contrário. Ele observa sem pressa. Ele não corre atrás do talvez. Ele confirma com calma. Terceiro, a lente maquiavélica. Não confunda a simpatia com permissão. Muita gente é simpática por educação. Muita gente sorri para não criar clima ruim. Então você precisa aprender a separar duas coisas. Simpatia social. Ela é gentil com todo mundo. Sinal pessoal. Ela muda o comportamento especificamente com você. Quando é sinal pessoal, você percebe diferença. A atenção é mais focada, a proximidade aumenta, a conversa ganha continuidade, o corpo se orienta para você, o olhar te procura de novo. Quarto, o que você faz com isso? Controle. E aqui está a parte mais importante do capítulo. O objetivo não é decifrar mulheres. O objetivo é dominar sua emoção para não se tornar refém de migalhas. Porque quando você não entende sinais, você vira um homem que insiste onde não tem retorno, interpreta qualquer coisa como esperança e se humilha tentando conquistar quem nem abriu a porta. Quando você entende sinais, você vira um homem que age com clareza, não força nada e, se não houver reciprocidade, sai com classe. E essa é a base de tudo que vem nos próximos capítulos. Você vai aprender a ler o que é real, para não viver de fantasia. Agora sim, com essa regra na cabeça, a gente começa a entrar nos sinais mais fortes. O olhar, a postura, a distância e os testes silenciosos que quase ninguém percebe. Existe uma cena que se repete na vida de quase todo homem. Ele está conversando com ela. Ela responde, aham,
dá um sorriso curto, mantém a educação e por fora parece tudo normal. Só que por dentro ele sente uma coisa estranha, como se tivesse algo fora do lugar. Como se a conversa estivesse acontecendo, mas a conexão não. E é aí que mora o erro. Porque o homem comum acredita na superfície. Ele ouve as palavras e conclui, ela tá de boa. Ele vê a educação e pensa, ela tá interessada. Ele confunde simpatia com abertura e começa a investir onde não existe espaço. Só que o mundo real funciona diferente. A fala é uma ferramenta social. A fala é treinada. A fala passa por filtros, educação, medo de magoar, conveniência e até pelo simples desejo de evitar um clima ruim. O corpo não. O corpo é o lugar onde a verdade escapa, às vezes sem a pessoa perceber. E aqui entra o que eu chamo de máscara social e corpo real. A máscara social. A máscara social é aquela versão correta que qualquer pessoa sabe vestir. Sorriso de leve, tom educado, respostas sem conflito, frases neutras como "pois é, entendi, verdade". Essa máscara serve para manter a paz, serve para não se comprometer, serve para não dar um não direto. É por isso que muitas vezes você vai ouvir, claro, vamos ver, qualquer dia, depois a gente combina. E ainda assim nada acontece, porque a máscara fala bonito, mas não entrega a intenção. O corpo real. O corpo real é o que acontece quando a intenção aparece sem maquiagem. E ele aparece em sinais silenciosos, pequenos, mas extremamente reveladores. Às vezes a máscara diz, legal, mas o corpo diz, quero distância. Às vezes a máscara diz, kkkk, mas o corpo diz, não estou confortável. E é nesse ponto que você precisa aprender a observar o que quase ninguém observa. Primeiro, o tronco denuncia o interesse. Uma pessoa que quer estar com você tende a manter o tronco voltado para você, mesmo que discretamente. Mas quando o tronco começa a ficar de lado ou apontado para outra direção, é como se o corpo dissesse, eu estou aqui, mas não estou inteira aqui. Segundo, objetos viram escudo. Celular na frente do peito, bolsa abraçada, braços cruzados com força, mãos ocupadas o tempo todo. Isso não é charme, na maioria das vezes é proteção. O corpo cria barreiras quando não sente segurança, conforto ou interesse suficiente. Terceiro, a energia do corpo não mente. Quando existe conexão, a energia relaxa, os ombros descem, a respiração fica leve, o corpo parece solto. Quando não existe, tudo parece tenso e apressado. Ela olha para os lados, checa o celular, movimenta os pés como quem quer sair, responde rápido demais para encerrar, e isso é o corpo real falando. A diferença é que muda tudo. Educação versus intenção. Aqui está o ponto-chave do capítulo. A mulher pode ser educada com você, e isso não significar nada. Ela pode sorrir por educação, ela pode conversar para não ser grossa, mas quando existe intenção, você sente uma mudança de padrão. Ela te dá atenção com presença, ela mantém o olhar por mais tempo, ela se orienta para você, ela se aproxima sem você forçar, ela se envolve, não só responde. E é por isso que Maquiavel é útil aqui. Ele ensinou a olhar para a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. Porque o homem fraco vive de esperança, o homem forte vive de evidência. Então, a partir de agora, você vai parar de se apaixonar pela máscara e vai começar a ler o corpo real, porque é ali, no detalhe, que você descobre se existe abertura ou se você está apenas ocupando um espaço que nunca foi seu. E no próximo capítulo, a gente vai para o sinal mais poderoso de todos, o olhar, onde a intenção costuma vazar primeiro, e onde a maioria dos homens erra feio por excesso de fantasia. Se existe um lugar onde a verdade aparece antes das palavras, é nos olhos. Porque a boca consegue mentir com facilidade. O tom de voz consegue disfarçar. A postura até pode ser controlada por alguns segundos, mas o olhar entrega a intenção de um jeito quase injusto. Ele revela curiosidade, revela conforto, revela desejo. E, principalmente,
revela quando alguém está presente com você ou apenas sendo educado. A maioria dos homens erra aqui por um motivo simples. Eles veem um olhar e já transformam em certeza. Eles se emocionam cedo demais. Eles confundem qualquer contato visual com "ela quer". Só que olhar não é prova, olhar é pista. E pista só vira verdade quando se repete. Agora presta atenção, porque esse capítulo vai te dar um mapa claro. Primeiro, o olhar neutro. Eu te vi. Esse é o olhar rápido, simples, automático. Ela olha e volta para o que estava fazendo. Não tem sustentação, não tem presença. É apenas reconhecimento, como quem diz: ok, notei você. Se você interpreta isso como interesse, você já está se sabotando. Segundo, o olhar que volta. Eu reparei em você. Aqui o jogo muda. Ela olha uma vez, desvia e depois olha de novo. E depois de novo. Isso é diferente, porque ninguém olha várias vezes para o que não chama a atenção. Esse tipo de olhar costuma aparecer quando existe curiosidade, avaliação, interesse inicial ou um sinal de "eu estou te observando". Mas atenção, curiosidade não é paixão, é só a porta entreaberta. Terceiro, o olhar que dura um pouco mais. Tem algo aqui. Esse é um dos sinais mais fortes quando aparece naturalmente. Não é encarar, não é desafio. É aquele olhar que fica meio segundo a mais do que seria normal, como se por um instante ela esquecesse o resto do mundo. E aqui entra um detalhe importante: o ritmo. Se o olhar é calmo, leve, com expressão relaxada, geralmente é conforto. Se o olhar é duro, tenso, sem suavidade, pode ser avaliação defensiva, desconforto ou desinteresse. Guarda isso. O olhar interessado nasce de leveza, não de pressão. Quem tem controle não precisa provar nada. Maquiavel diria: poder é aquilo que você sustenta sem esforço. E a confiança real é silenciosa. Então guarda isso. O olhar é a primeira porta, mas você não entra por uma porta só. Você entra quando o conjunto te dá permissão. E no próximo capítulo, a gente vai para um sinal ainda mais decisivo: postura e corpo. Porque mesmo quando ela tenta parecer normal, o corpo dela vai mostrar se ela está se abrindo ou se protegendo. Depois do olhar, vem o sinal que quase ninguém consegue fingir por muito tempo: o corpo. Porque o olhar pode até ser treinado, o sorriso pode ser social, a fala pode ser educada, mas a postura é instinto, é reflexo, é reação. E aqui entra um ponto que muda tudo. O corpo sempre está respondendo a uma pergunta silenciosa: eu me sinto confortável aqui? Eu confio? Eu quero proximidade ou eu quero distância? A maioria dos homens não entende isso porque fica preso na superfície. Ele escuta a frase "tá tranquilo" e acha que tá tudo certo. Mas enquanto ele acredita na máscara, o corpo dela pode estar dizendo: não se aproxima. E o problema não é ela. O problema é o homem que insiste sem perceber o muro. Então agora eu vou te mostrar de forma narrativa e prática como ler abertura, defesa e fuga. Primeiro, o corpo que abre. Eu estou aqui com você. Quando existe conforto, o corpo relaxa. Você percebe em coisas simples: ombros soltos, sem tensão, mãos mais livres, sem ficar agarrando o celular o tempo todo, tronco voltado para você, não para o lado, leve inclinação para frente como quem quer se aproximar, respiração mais calma, sem pressa. É como se o corpo dissesse: pode falar, eu estou presente. Eu não preciso me defender de você. E esse tipo de presença é raro, porque ele não é forçado. Segundo, o corpo que fecha. Eu preciso me proteger. Agora, quando o corpo fecha, ele não fecha por maldade. Ele fecha por proteção. Sinais clássicos: braços cruzados com força. Não só cruzados, mas tensos. Corpo virado de lado. Pernas apontando para longe. Objetos virando escudo.
bolsa, celular, copo, casaco na frente do peito, ombros levantados, pescoço duro, tensão. É um aviso silencioso. Eu não estou totalmente confortável. E aqui vem a parte maquiavélica que quase ninguém entende. Muita gente mantém a educação mesmo quando o corpo já deu o não. A máscara continua sorrindo, mas o corpo já recuou. Terceiro, o tronco é o juiz. Para onde ela aponta? Se você quiser um teste simples, observe isso. O corpo aponta para o que importa. O tronco é a bússola da intenção. Se o tronco está voltado para você, existe foco. Se o tronco está meio torto, dividido, existe dúvida ou distração. Se o tronco aponta para a saída, para as amigas, para outra direção, ela já está mentalmente fora. E isso costuma aparecer mesmo quando a pessoa tenta ser simpática. Quarto, o pescoço e o queixo. Receptividade ou resistência. O pescoço é uma área sensível. Quando alguém está relaxado, o pescoço fica solto. Quando alguém está em alerta, o queixo sobe demais. Defesa. O pescoço fica rígido. A cabeça não acompanha a conversa. E tem um detalhe muito bom. Quando ela inclina levemente a cabeça enquanto te ouve, pode ser sinal de abertura e curiosidade. Mas se a cabeça fica reta, travada, com expressão controlada, isso geralmente é barreira. Quinto, o erro do homem ansioso. Tentar quebrar o muro na força. Agora presta atenção. Quando você percebe um corpo fechado, existem dois tipos de homens. O homem ansioso pensa: vou falar mais, vou convencer, vou impressionar. Ele força humor, força assunto, força elogio. E sem perceber, ele aumenta a pressão. Mas pressão gera defesa. O homem inteligente faz o oposto. Ele reduz intensidade, mantém classe e observa. Ele não tenta ganhar a atenção. Ele dá espaço para o conforto aparecer naturalmente. Porque a atração não nasce de insistência. Nasce de segurança. Sexto, o sinal mais claro de todos. Corpo aberto mesmo no silêncio. Quer saber quando o sinal é forte de verdade? Quando a conversa fica silenciosa por um instante. E ela não corre para o celular. Ela não cria desculpa para sair. Ela não muda o corpo para longe. Ela fica ali, presente. Isso é raríssimo. E isso vale mais do que qualquer frase bonita. Então guarda essa ideia. A fala pode ser educada. O corpo é sincero. O corpo abre quando existe conforto e fecha quando existe defesa. E no próximo capítulo a gente vai entrar em um dos sinais mais decisivos de todos: distância e proximidade. Porque quem quer, aproxima. E quem não quer, cria espaço. Se o olhar é a primeira porta e a postura é o muro ou a abertura, então a distância é o termômetro. Porque existe uma coisa que ninguém consegue fingir por muito tempo: onde escolhe colocar o próprio corpo. Pessoas mentem com palavras, mas raramente mentem com a distância. E é por isso que esse capítulo é tão importante. Ele corta a ilusão e entrega a realidade. Você pode ouvir claro, depois a gente conversa. Mas se ela mantém distância, recua quando você se aproxima e nunca cria a aproximação por conta própria, o corpo já respondeu. E aqui entra uma regra simples: quem quer, aproxima. Quem não quer, mantém espaço. Agora vamos narrar isso do jeito certo, com detalhes que você consegue perceber em qualquer ambiente. Primeira regra: a distância não é acaso, é decisão. Em qualquer lugar, rua, festa, trabalho, café, a distância é uma escolha. Quando existe conforto, a pessoa fica mais perto sem perceber, reduz o espaço aos poucos, encaixa no ambiente para continuar a conversa, se posiciona de um jeito que facilita o contato. Quando não existe conforto, acontece o inverso. Ela sempre mantém um vão entre vocês, se posiciona atrás de algo,
Mesa, cadeira, balcão. Dá pequenos passos para trás. Usa o ambiente como barreira. E o mais perigoso, ela pode continuar sorrindo enquanto faz isso. Segunda, a aproximação natural, quando ela entra no seu espaço sem você puxar. Esse é um dos sinais mais fortes. Você está falando e, aos poucos, ela se aproxima. Não porque você pediu, não porque você puxou, mas porque a conversa criou segurança. Isso vale ouro, porque a aproximação espontânea é o corpo dizendo: eu aceito você perto. E tem um detalhe importante: não é uma aproximação dramática, é sutil, é gradual, é natural. Terceiro, o recuo, o não mais educado do mundo. Agora vem a parte que muitos homens ignoram e pagam caro. O recuo é o não mais educado que existe. Você dá um passo na direção dela e ela dá meio passo para trás. Ou você se inclina para falar e ela se inclina para longe. Ela não vai dizer para, mas o corpo dela está dizendo. E se você insiste mesmo assim, você se coloca numa posição de invasor, carente, sem leitura social e, no fim, perde respeito. Homem forte não força proximidade, ele lê e ajusta. Quarto, a pressa de encerrar, quando o corpo está indo embora antes da conversa acabar. Tem outro sinal brutal. Quando a pessoa está desconfortável, ela começa a organizar a fuga. Mexe no celular e prende o olhar nele, olha para a saída, vira o corpo de lado, reposiciona os pés, cria micropausas que cortam o fluxo. É como se o corpo dissesse: eu já estou indo, só falta eu ter um motivo. E o homem que não enxerga isso faz o quê? Ele fala mais, ele tenta segurar, ele insiste, e isso só piora. Quinto, o teste de proximidade, quando ela chega perto e observa sua reação. Agora vem um ponto avançado. Às vezes ela se aproxima para testar. Ela reduz a distância só um pouco e observa se você mantém a calma, respeita o espaço, não vira um faminto por validação, não invade mais do que foi permitido. O homem ansioso falha porque, ao primeiro sinal, ele tenta tomar o resto. O homem inteligente passa porque ele entende a regra. Proximidade é permissão, não conquista forçada. E isso aumenta a percepção de segurança e valor. Sexto, a proximidade real não é só corpo, é permanência. Não é só chegar perto, é ficar. Quando ela está interessada de verdade, ela não cria desculpa para sair rápido. Ela prolonga, ela dá continuidade, ela permanece ali. Mesmo quando a conversa poderia acabar, ela encontra uma brecha para continuar. Puxa um assunto, faz uma pergunta, comenta algo pequeno, ri e volta. Isso é proximidade emocional, que costuma vir junto com a física. Sétimo, a regra final do capítulo: dignidade acima de tudo. Agora grava isso. A distância é um sinal. Sua reação é o que define seu valor. Se ela se aproxima, você mantém a calma e conduz com leveza. Se ela se afasta, você respeita e não insiste. O homem que se valoriza não tenta convencer ninguém a ficar. Ele observa, oferece uma boa experiência e deixa a reciprocidade decidir. Isso é poder de verdade. Então, a partir de agora, você nunca mais vai depender de achismo, porque distância revela conforto, interesse e limite. E no próximo capítulo, a gente entra no ponto mais delicado de todos: toques, acidentes e testes, onde muita gente se emociona cedo demais e perde o controle no pior momento. Tem um momento em que a conversa muda de temperatura sem ninguém anunciar. Não é uma frase, não é um elogio, não é um vamos ver, é um gesto. Um toque rápido no braço, um esbarrão sem querer que acontece 2 vezes, uma mão que encosta por 1 segundo a mais do que o necessário. E pronto, a cabeça do homem ansioso dispara um filme inteiro. Ele pensa: agora eu tenho certeza. Ele muda o tom, acelera, se empolga, fica disponível demais. E sem perceber, ele comete o erro mais comum de todos. Ele transforma um sinal pequeno em permissão total. Só que o toque, muitas vezes, não é convite, é termômetro, é teste, é um jeito de medir se você tem presença ou carência.
E aqui entra a lente maquiavélica, do jeito mais realista possível. Não é o toque que define o jogo, é a sua reação ao toque. Porque quem perde o controle cedo, perde o respeito cedo. Agora presta atenção, porque esse capítulo vai te dar um mapa de leitura que funciona em qualquer ambiente. Primeiro, o toque social, o contato que não promete nada. Primeiro, existe gente que toca por hábito social. É aquela pessoa calorosa que encosta no ombro quando cumprimenta, toca no braço enquanto ri, aproxima o corpo para conversar. Isso pode ser só estilo, educação ou extroversão. E o homem que está com sede de validação comete o primeiro pecado. Ele interpreta simpatia como intimidade. Então, o primeiro filtro é simples e poderoso. Ela faz isso com outras pessoas também? Se sim, você está vendo um comportamento social, não uma mensagem pessoal. Segundo, o toque intencional, quando ela cria motivo para encostar. Agora, quando existe intenção, o toque muda de qualidade. Ele deixa de ser automático e vira colocado. Geralmente aparece assim. Ela encontra uma desculpa para encostar. Você está com um negócio aqui. Ela toca e mantém o olhar por um instante. Ela ri e encosta de novo em outro momento. Ela fica confortável depois do toque. Não recua, não fecha o corpo. Percebe a diferença? Não é um toque jogado no ar. É um toque que vem com continuidade. E continuidade é linguagem. Terceiro, os acidentes que se repetem não são acidente. Existe um tipo de contato que parece casual, mas é revelador quando vira padrão. Ela passa por um espaço amplo e ainda assim encosta levemente. Ela se aproxima para ver algo no seu celular e fica perto além do necessário. Ela senta mais perto do que precisava. Uma vez pode ser acaso, 2 vezes pode ser coincidência, 3 vezes já começa a ter assinatura. E quando o corpo dela repete isso, ele está dizendo, sem falar, eu aceito você perto. E isso vale mais do que qualquer conversa bonita. Quarto, o teste silencioso. Ela toca para medir você. Aqui é onde muitos caem. Porque às vezes ela não toca para te dar certeza, ela toca para observar. Você vai ficar calmo? Vai continuar sendo você? Vai respeitar o ritmo? Ou vai se transformar em outra pessoa por causa de um sinal pequeno? O homem ansioso entrega o jogo assim, muda o tom na hora, começa a forçar intimidade, tenta acelerar a situação, fica grudado e intenso demais. E isso, em vez de aumentar a atração, cria a sensação de pressão. Já o homem seguro faz algo raro. Ele recebe o sinal e não se vende por ele. Ele reage com naturalidade, leveza e mantém o centro. E isso comunica poder de verdade, autocontrole. Quinto, a regra que separa interesse de educação. O que acontece depois do toque? Não é o toque que define a intenção, é o que vem depois. Quando o toque é interesse, normalmente acontece. Ela permanece perto, o corpo continua aberto, a conversa flui melhor, ela repete em outro momento, o olhar acompanha com conforto. Quando o toque é só social, geralmente ela toca e já se afasta. Toca e volta para o celular, toca e mantém o corpo fechado. Não existe repetição nem continuidade. Em outras palavras, o corpo sempre confirma ou desmente o próprio gesto. Sexto, o erro mortal. Tomar intimidade em vez de receber permissão. Esse é o ponto que você precisa gravar. Intimidade não se toma. Intimidade se conquista com conforto e se recebe com permissão. Se ela deu um sinal pequeno e você responde como se já tivesse um sim, você quebra o clima, porque você pula etapas. E pular etapa passa uma mensagem ruim. Eu não tenho controle. Eu estava esperando isso. O cara que mantém valor faz diferente. Ele não pressiona, não apressa, não transforma um toque em troféu. Ele mantém o ritmo e deixa o jogo revelar a verdade. Sétimo,
Fechamento do capítulo. O toque dela pode ser um sinal, mas a sua reação é o seu retrato. E no fim, o que mais atrai não é saber truques, é ser o tipo de homem que não se desmonta com migalhas. Porque o homem que domina a própria emoção não precisa caçar confirmações. Ele observa, ele confirma com leveza e, se não houver reciprocidade, ele sai com classe. Se tem uma parte do corpo que quase ninguém observa, é justamente a que mais entrega a verdade. Porque o rosto pode atuar, a voz pode ser educada, o sorriso pode ser social, mas os pés e a direção do corpo funcionam como bússola. Eles apontam para onde a pessoa quer estar, e quando não quer estar, o corpo começa a ir embora antes mesmo dela se despedir. É aqui que você para de viver de interpretação emocional e começa a ler comportamento real. Primeiro, os pés contam a história antes das palavras. Presta atenção nisso. As pessoas apontam os pés para o que importa. Você pode até tentar manter o rosto simpático, mas os pés não mentem por muito tempo. Quando existe interesse e presença, os pés ficam voltados para você. O corpo se alinha, joelhos, quadril e tronco. Ela permanece de frente com naturalidade. Quando não existe interesse ou existe desconforto, os pés apontam para a saída. Apontam para as amigas, para o celular, para qualquer outro lugar. O corpo fica de lado, como quem já está pronto para sair. E esse sinal é poderoso porque é instintivo. Ela nem percebe que está fazendo. Segundo, o corpo alinhado é foco, o corpo dividido é dúvida. Agora entra o segundo nível, alinhamento. Quando ela está conectada, o corpo dela fecha a conversa com você. Tronco na sua direção, cabeça acompanhando, pés apontando para você, postura mais presente. Quando ela está dividida, você vê isso. Ela responde olhando para você, mas o corpo aponta para fora. Ela sorri, mas já reposiciona as pernas para sair. Ela conversa, mas parece pronta para ser chamada por outra coisa. Isso não significa automaticamente rejeição. Às vezes é pressa, ambiente ruim, ansiedade. Mas se vira padrão, é sinal claro, você não é prioridade naquele momento. Terceiro, a fuga silenciosa, o corpo preparando a saída. Aqui está um dos sinais mais reveladores de desinteresse disfarçado. A pessoa começa a fazer movimentos de pré-saída. Exemplos: mexe na bolsa como quem organiza as coisas, segura o celular com mais firmeza, dá passos laterais pequenos, olha por cima do seu ombro, posiciona o corpo para facilitar ir embora. E o homem que não enxerga acha que é normal. Ele tenta prender a conversa, ele fala mais, ele insiste. Só que quanto mais você prende, mais o corpo dela quer escapar. O homem de valor percebe e faz o oposto. Ele reduz pressão, não implora atenção e deixa a realidade aparecer. Quarto, sincronia, quando ela entra no seu ritmo sem perceber. Agora vem o sinal que muita gente chama de química, mas é pura leitura corporal. Sincronia. Sincronia é quando ela acompanha seu ritmo de fala, ri no seu tempo, responde com presença, ajusta a postura parecida com a sua, espelha expressões e microgestos. Isso acontece quando existe conforto e envolvimento, porque quando a mente está interessada, o corpo se conecta automaticamente. E tem o lado inverso, que também fala muito, antissincronia. Você fala e ela demora demais ou responde mecânico. Você ri e ela não acompanha. Você puxa assunto e ela corta. Você tenta criar presença e ela dispersa. Não é ela ser difícil, é simplesmente ela não entrou no mesmo clima. Quinto, o detalhe avançado. Ela te acompanha ou você que corre atrás do ritmo dela? Uma forma prática de entender sincronia é observar o peso da conversa. Quando existe conexão, a conversa parece leve, existe troca, ela também pergunta, ela também sustenta o assunto. Quando não existe, você carrega tudo nas costas.
Você puxa, puxa, e ela só responde o mínimo. E aqui entra o princípio maquiavélico que salva a sua dignidade. Não invista pesado onde a resposta vem fraca. Sexto, a conclusão do capítulo. Onde o corpo aponta, a mente já foi. Então grava essa frase. Se o corpo dela está indo embora, não adianta sua palavra tentar segurar. Pés, direção do corpo e sincronia são sinais silenciosos, mas extremamente honestos. Eles mostram presença, prioridade, conforto e intenção real. Até aqui você aprendeu a ler sinais, mas agora vem a parte que realmente separa os homens. O que você faz com a informação? Porque tem homem que até percebe os sinais, mas na hora de agir estraga tudo. Ele fica inseguro, ele tenta garantir com mensagens demais, ele força assunto, ele acelera a intimidade, e o que era uma possibilidade vira pressão. Então, este capítulo é sobre uma habilidade rara, confirmar interesse com leveza, clareza e dignidade. Sem joguinho infantil, sem humilhação, sem virar refém de talvez. Primeiro, a regra de ouro. Confirmação não é cobrança. Primeiro, entende isso. Confirmar interesse é propor. Cobrar interesse é implorar. Quando você cobra, você comunica ansiedade. Me prove, me garante, me valida. Quando você propõe, você comunica segurança. Eu tenho direção. Se você quiser, vem junto. E isso muda totalmente a forma como você é percebido. Segundo, o momento certo. Quando o padrão já apareceu. O homem fraco tenta confirmar cedo demais. Ele quer certeza antes do conforto existir. O homem forte espera o padrão aparecer. Olhar que volta, proximidade natural, postura aberta, sincronia na conversa, toques ou brincadeiras recorrentes. Quando esse conjunto aparece, você não precisa adivinhar, você só precisa conduzir com simplicidade. Terceiro, a confirmação mais poderosa é simples, convite direto e leve. A melhor forma de confirmar interesse não é com conversa profunda, é com um convite prático. Exemplos narrativos estilo natural. Curti falar com você. Bora tomar um café essa semana? Você parece ter uma energia boa. Vamos marcar algo tal dia? Vamos continuar isso outro dia com calma. Que dia você consegue? Percebe? Sem drama, sem frase de efeito, sem pressão. É assim que um homem confiante faz. Ele abre uma porta e deixa a pessoa escolher entrar. Quarto, o teste definitivo. A resposta dela vai te dar clareza. E aqui vem a parte que dói para o homem carente. Você não mede interesse pelas palavras bonitas, você mede pelo sim que vira ação. Se ela diz sim e facilita, sugere dia, sugere horário, dá continuidade, ótimo, você tem reciprocidade. Se ela diz, depois a gente vê, qualquer dia, tô corrida, mas nunca propõe nada, então você tem a resposta mais real do mundo. Não é prioridade. E isso não precisa virar briga, precisa virar decisão. Quinto, o comportamento de alto valor. Uma tentativa clara, depois espaço. A postura de quem tem valor é simples, você propõe com clareza. Se houver reciprocidade, você avança. Se não houver, você dá espaço e observa. O que você não faz? Insistir, mandar 1000 mensagens, perguntar toda hora, e aí, vai dar? Tentar se explicar para ser aceito, porque insistência não cria atração. Insistência cria cansaço. Sexto, o não mais elegante. Quando recuar, aumenta seu respeito. Agora, se a resposta for morna, você não precisa cortar com raiva, você só precisa manter classe. Algo simples, narrativo e limpo. Tranquilo, quando estiver mais de boa, me chama. Sem problema, a gente se fala. E depois, silêncio. Esse silêncio não é joguinho, é maturidade. Você está dizendo, sem dizer, eu não vou disputar migalhas. E isso, muitas vezes, é a primeira vez que ela vê um homem agir assim. Sétimo, a parte maquiavélica saudável.
Quem controla a própria emoção, controla o próprio destino. Aqui entra a lente de Maquiavel do jeito certo. O homem que se descontrola por incerteza vira refém. Ele vira dependente de resposta. Ele vira escravo de atenção. Já o homem que mantém o centro não precisa se humilhar para confirmar nada. Ele observa, ele propõe, ele escolhe. E quando ele escolhe, ele para de sofrer por suposições. Então guarda isso. Você não confirma interesse para prender alguém. Você confirma interesse para se libertar da dúvida. Porque dúvida longa destrói a autoestima. E homem de valor não vive preso em talvez. Ele vive de reciprocidade. E no fim, tudo se resume a uma verdade simples. Quem aprende a ler padrões, para de viver de ilusões. Você não precisa adivinhar sentimento, nem correr atrás de migalhas, nem ficar preso em talvez. Quando você entende olhar, postura, distância, toque, direção do corpo e sincronia, você ganha o que a maioria dos homens não tem: clareza. E clareza te dá duas coisas: paz para não se humilhar e força para escolher melhor. Agora me diz, qual desses sinais você mais já errou na vida? Olhar? Distância? Toques? Comenta aqui embaixo que eu leio. E se esse vídeo te ajudou, faz o básico que fortalece o canal. Se inscreve agora no Mente Atraente, deixa o like e ativa o sininho, porque aqui você aprende a dominar primeiro a mente e depois o jogo. Nos vemos no próximo vídeo.